A forma do líder é, na verdade, influenciar, motivar e engajar. Eu vou falar um pouco sobre esses itens que compõem a fórmula do líder. Olá, tudo bem? Eu sou Davi Medina, eu sou promotor de justiça, sou professor, sou mentalista também e eu escrevi um livro chamado Segredos Mágicos da Sua Mente, onde eu falo muitas coisas sobre desenvolvimento humano e uma das coisas que eu gosto de falar é sobre liderança. Há alguns anos eu assumi a presidência da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nessa fundação eu aprendi muitas coisas sobre liderança. Eu estudei muito e percebi que o centro da liderança, a questão central da liderança é realmente, na minha opinião, gestão de pessoas. Porque se fala muito em liderança, as pessoas falam muito, na verdade, mas poucas pessoas sabem o que realmente é liderança ou como um líder deve realmente se comportar. Porque liderança não é chefiar. Ser chefe é fácil, se estabelece uma relação de mando e obediência. Simples assim, uma relação hierárquica. E o chefe é obedecido simplesmente por ser chefe. Mas na liderança é diferente. Na liderança a gente obtém a adesão das pessoas para a nossa causa. Um dia eu estava entrando num elevador, estávamos eu e meu filho. Entramos no elevador, começamos a descer o edifício e de repente entrou uma outra pessoa, um homem, com uma filhinha dele, devia ter uns 2 anos de idade, e um cachorrinho. Então entrou o homem, o cachorrinho e a filhinha dele, muito fofinha, muito bonitinha, de apenas 2 anos de idade mais ou menos. Entraram no elevador, conversamos um pouco e de repente o homem olhou para baixo, falou para o cachorro: senta. O cachorro ficou assim olhando para ele e não sentou. Em compensação, a menininha, na mesma hora, sentou. Sabe o que é isso, gente? Liderança. Na mesma hora, essa pessoa conseguiu a adesão dessa menininha, coisa que ele não conseguiu com o cachorro. Sabe por quê? Porque liderança significa, primeiramente, influenciar. É preciso influenciar alguém se nós queremos ter liderança sobre esse alguém. E como que se influencia alguém? Primeiramente, a gente influencia com o caráter. O caráter é o conjunto de virtudes, vícios e hábitos. Por exemplo, um líder fofoqueiro sempre vai ter fofoca na sua equipe. Por quê? Porque o caráter do líder está de acordo com aquela prática. Um exercício interessante para se fazer, eu acho que toda pessoa em posição de liderança deve fazer, é fazer uma lista com seus hábitos, seus vícios e as suas virtudes. Isso é um exercício maravilhoso de autoconhecimento. Façam isso, façam uma lista e vejam lá, quais são minhas virtudes? Quais são meus vícios? Quais são meus hábitos? Depois, risque aquilo que não está bom para você. E sublinhe aquilo que está bom para você. E a partir daí, adote como prática eliminar o que está ruim e potencializar o que está bom. Com isso, você vai fortalecer o seu caráter e vai liderar muito melhor, porque vai influenciar. Outra maneira de, na verdade, influenciar é tendo autoridade. Mas veja bem, autoridade não significa relação de hierarquia. Não, autoridade significa ter conhecimento, ter propriedade sobre o assunto com o qual a equipe está lidando. Porque uma equipe, ela não reconhece um líder que não tenha conhecimento no assunto, que não saiba o que está fazendo, que não transmita confiança sobre o que tem que ser feito. Quando
eu resolvi ser gestor, eu fui estudar. Eu precisava conhecer toda a linguagem da administração, precisava conhecer administração financeira, precisava conhecer administração de pessoas, precisava conhecer marketing, precisava conhecer negócios. Então, com isso eu fui adquirir autoridade para poder liderar. Isso é fundamental para que o líder possa realmente influenciar a sua equipe. Um líder precisa de comunicação. Um líder que não se comunica, ele não vai conseguir influenciar a sua equipe. Quer ver um exemplo de comunicação, uma prática de comunicação que eu adoto? Eu nunca atendo ninguém atrás da mesa. Eu sempre sento com as pessoas no sofá. Minha sala tem um sofá, então nós sentamos no sofá e conversamos. E assim nós nos comunicamos. Porque a mesa sempre estabelece uma barreira na comunicação. E nenhum líder quer barreiras na comunicação com a sua equipe. Quando eu falo de comunicação, a primeira coisa que eu digo sobre comunicação é que o principal atributo de um comunicador é a audição. Aquela pessoa que não sabe ouvir, não sabe se comunicar. É aquilo que a gente faz no coaching exaustivamente, a chamada escuta atenta, ou seja, entender o que está acontecendo com o liderado, entender o que está acontecendo com a equipe a partir de uma escuta atenta disso. Porque o processo de comunicação não é um processo só de ida, é um processo de ida e vinda. Compreendendo sempre que comunicação não é o que você diz, comunicação é aquilo que o outro compreende. Então, é fundamental para o líder se fazer compreender e se comunicar bem com a sua equipe. O segundo aspecto da fórmula do líder é motivar. Um líder, ele precisa motivar a sua equipe. Se ele não motivar, a equipe não vai adiante. O aspecto central, crucial da motivação é o sistema dopaminérgico, ou seja, o sistema de prazer, aquilo que Freud chamou de princípio de prazer. Muito antes da neurociência descobrir o sistema dopaminérgico, já se sabia que o indivíduo funciona à base de satisfação. É preciso que o indivíduo encontre satisfação, encontre prazer para se sentir motivado. Como que isso acontece num ambiente de liderança? Então, a primeira coisa que existe é a remuneração. Claro, quanto melhor remunerada for uma pessoa, mais motivada ela vai se sentir. Evidente, a pessoa precisa ter a contrapartida pelo seu trabalho. Mas só isso não é suficiente. Como eu disse, é preciso satisfazer a pessoa para que ela se sinta realmente motivada. Ela precisa se sentir satisfeita. E a melhor maneira de satisfazer alguém é elogiando. Olha a simplicidade disso. Elogiar faz muito bem para a equipe. Elogiar faz muito bem para a pessoa que está sendo liderada. Por quê? Porque toda pessoa quer realmente assim se sentir útil, toda pessoa quer se sentir bem naquilo que está fazendo, toda pessoa quer se sentir capaz, toda pessoa quer saber que fez algo bom. Então, quando o líder elogia, o liderado se identifica com isso, se identifica com uma necessidade satisfeita. E isso é maravilhoso, e isso gera motivação, e é algo extremamente simples de ser feito. Finalmente, o líder, ele precisa engajar. Essa é a parte mais difícil, porque enquanto motivar é impulsionar para fazer algo, engajar significa manter as pessoas fazendo algo, fazer com que as pessoas realmente queiram manter o que estão fazendo. Deram início e agora vão continuar. Isso é tão difícil e tão importante quanto motivar. E como que se faz isso? Bom, primeiro é preciso compartilhar. O líder, ele precisa, na verdade, compartilhar com a sua equipe os seus êxitos. Ele não pode imaginar que todos os louros serão para ele, que a vitória é só dele. Uma vitória, quando há uma equipe, ela é sempre compartilhada, ela nunca é só do líder. Nós fazemos isso muito lá na Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós compartilhamos com as pessoas cada vitória, cada conquista, ela é compartilhada
com toda a instituição. E isso é maravilhoso porque isso gera muito engajamento. Reconhecer é importante. As pessoas querem reconhecimento. Então nós estamos sempre reconhecendo aquelas pessoas que nos ajudam, como profissionais da educação que são. Então, por exemplo, na minha gestão, eu trato todas as pessoas como profissionais de educação. E eles se sentem bem sabendo que eles são mais do que pessoas de um trabalho administrativo. Todos os setores que eles estão envolvidos, e são lá mais de 100 colaboradores, são tratados como pessoas da educação, profissionais da educação. Isso gera muito reconhecimento, esse tipo de reconhecimento, melhor dizendo, gera muito engajamento das pessoas. E é maravilhoso fazer isso. E, finalmente, é preciso integrar as pessoas. Elas vão se engajar quando elas se sentirem integradas, quando elas se sentirem parte de algo maior. Elas querem fazer parte de um projeto maior do que elas, uma obra que ficará para a história. Existe aquela história, né, dos pedreiros. Perguntaram para um deles o que ele estava fazendo, ele disse: eu estou colocando um tijolo. Perguntaram para o outro o que ele estava fazendo, ele disse: eu estou fazendo uma parede. Perguntaram para o terceiro: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma catedral. Ou seja, o sentimento de integrar algo maior, algo que é perpétuo, que se pereniza, que se imortaliza, é um sentimento maravilhoso para as pessoas e elas precisam se sentir integradas para estarem engajadas. A fórmula do líder é muito simples de ser aplicada. São gestos simples do dia a dia da liderança que vão fazer toda a diferença no ambiente empresarial, corporativo, institucional, ou seja, onde quer que tenha que haver uma situação de liderança e de equipes. E o mais importante, pessoas não podem ser tratadas como cachorro. Não basta dizer senta, levanta, sai, entra. Não. Não é assim que as pessoas funcionam. As pessoas, elas precisam de mais. As pessoas precisam realmente que o líder se importe com elas. Então, importar-se com a sua equipe vai fazer com que a sua equipe realmente se importe com você. Muito obrigado. Foi um prazer enorme compartilhar com você a fórmula da liderança.